E aí, pessoal, beleza? Bom, eu mais uma vez estou tendo que ir na vila buscar recursos aí do meu dia a dia, né? Recursos básicos. Eu vou aproveitar a caminhada para falar um pouquinho mais dos peixes da família dos poecilídeos, ou família Poecilidae, né? Poecilidae, como se fala cientificamente, mas popularmente é conhecido como poecilídeos. Bom, dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução desses peixes. Vou ser um pouquinho mais abrangente sobre a reprodução deles. Como eu já falei em outro vídeo, existem mais de 300 espécies descritas pela ciência dentro desta família. A maioria delas não são conhecidas no hobby, entre os aquaristas. Aí, ó, Córrego dos Bragança, onde tem o Phalloceros reise. Bom, os poecilídeos basicamente são conhecidos por serem vivíparos, ou seja, já dão cria a filhotes vivos, já formados. Não são como a maioria dos peixes que são ovíparos, que na verdade não é ovíparo que se fala. É mais um erro que muita gente comete, que fala que os peixes são ovíparos. Não existe peixe ovíparo. Aliás, existe uma única espécie descrita pela ciência no mundo inteiro onde realmente existe peixe ovíparo. Na verdade, os peixes, no modo geral, eles são ovulíparos. Ou seja, a fêmea deposita os ovos no meio externo, onde imediatamente o macho vem e os fertiliza. Esse é o modo convencional da reprodução dos peixes em geral. E também tem os peixes, uma única espécie de peixe ovíparo, que por sinal também faz parte da família dos poecilídeos. É um peixe extremamente raro no hobby. Aliás, nunca ouvi relatos de alguém que os mantém ele em cativeiro, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, lá nas gringas, que é a espécie Tomeudus gracilis. Mas enfim, num outro vídeo eu faço um vídeo especificamente sobre essa espécie aí. Os peixes ovíparos, que são igual às aves. O macho fertiliza a fêmea de forma interna, através do acasalamento, onde depois de um período, a fêmea vai e deposita os ovos no meio externo. Isso são animais ovíparos. Já animais ovulíparos, como eu falei, são os peixes. Ou seja, então não existe peixe ovíparo, são peixes ovulíparos. É a mesma coisa os poecilídeos. São conhecidos como peixes vivíparos, mas na verdade eles não são vivíparos. Eles são ovovivíparos, onde o macho tem uma fecundação interna, o macho fecunda a fêmea de forma interna, há um acasalamento ali dentro da mãe. Os ovos se desenvolvem, que é o período de gestação, conhecido como gestação. Depois que os ovos eclodem, aí sim eles são liberados para o meio externo, pela fêmea. Então os poecilídeos, no modo geral, são ovovivíparos. Porém, também existe uma outra espécie de peixes vivíparos, que esses realmente são vivíparos, são parentes próximos dos poecilídeos, mas em outro vídeo mais pra frente eu vou falar sobre eles também, que realmente eles são peixes vivíparos, eles não são ovovivíparos. É uma família pequena, com poucas espécies. Se eu não me engano, são 70 e poucas espécies, todas elas nativas do México, e muitas delas estão ameaçadas de extinção, e a maioria delas são raras no hobby. Bom, então é isso. A forma reprodutiva dos poecilídeos é basicamente ovovivípara, porém existem muitas características reprodutivas dentro da própria família dos poecilídeos. Dentro da taxonomia, os peixes são separados por grupos.
gênero, tribo, subgênero e por aí vai. Por que existe essa separação? Não é só apenas nomear cada espécie. Cada nome que é dado pela ciência nos peixes, cada grupo que eles são separados tem um motivo. Seja motivo morfológico, seja fisiológico, seja por distribuição geográfica, enfim. Mas seja um assunto um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais específico, eu vou falando isso aí com o tempo. Então, apesar de todos os poecilídeos serem ovovivíparos, eles têm características únicas. Cada grupo de poecilídeo tem uma diferença, tem uma forma distinta de se reproduzir. E a mais comum, que é na maioria das espécies, eu posso dizer que é mais da metade das espécies, que é onde o macho fertiliza a fêmea, através do acasalamento. Após um período de gestação, a fêmea vai lá e dá cria aos alevinos já formados, todos de uma vez. Que é o caso do guppy, o caso das molinésias, o caso dos plate, dos espadinhas. Porém, tem outros poecilídeos que não são tão prolíferos. A forma reprodutiva deles é um pouco diferenciada. Tem algumas espécies dentro do gênero Poeciliopsis, que algumas espécies não, pelo menos a metade das espécies dentro do gênero Poeciliopsis, apesar de serem ovovivíparos, a maioria das espécies tem outro período de gestação, pare os alevinos tudo de uma vez só. Essas tais espécies, dentro do ovo existe até uma placenta, onde há uma ligação entre a mãe e o feto. Só que não é realmente uma placenta, é chamado de pseudoplacenta. Tem também, vou dar outro exemplo, a espécie Heterandria formosa, uma espécie nativa lá dos Estados Unidos, conhecido popularmente como peixe mosquito. A forma reprodutiva dele é bem diferenciada também. As fêmeas não param os alevinos de uma vez só. O período de gestação das fêmeas é em média de 26, 28 dias, como o padrão da família dos poecilídeos mesmo. Porém, o espermatozoide, o esperma do macho, dentro do esperma dele, os espermatozoides, eles são, como que eu posso dizer? Eles são guardados em bolsas dentro do esperma do macho. E essas bolsas vão estourando aos poucos e fertilizando os óvulos da fêmea aos poucos também. Então, apesar do período de gestação ser de 28 dias, 26, 28 dias, como essas bolsas fertilizam um ovo, 2, 3, até 5 ovos, a fêmea do Heterandria formosa também tem gestação meio que intercalada. Ela, por exemplo, ela está com 20 óvulos maduros dentro do seu sistema reprodutivo. O macho fecundou a fêmea. Mas por causa dessas bolsas, essas bolsas que estão dentro do esperma do macho, que vão estourando aos poucos, esses óvulos vão sendo fertilizados aos poucos. Então, automaticamente, a gestação vai ser intercalada no Heterandria formosa. Então, hoje, a fêmea ficou grávida, teve o período de gestação dela, só que aí vai lá, nasce um filhote, no máximo 3 alevinos. Daqui 2, 3 dias, nasce mais 2, mais 1, mais 3. E é isso. E é uma forma bem interessante, essa do Heterandria formosa. É um peixinho que eu sempre tive vontade de ter, é um dos meus sonhos de consumo aí dentro do hobby. Sei que já teve criadores aqui que já os manteve aqui no Brasil, mas pessoalmente eu nunca tive a oportunidade de nem ver e muito menos manter essa espécie. Mas é isso.
Falei um pouquinho aí da forma reprodutiva aí da família dos poecilídeos. Claro que é muito mais abrangente, é um assunto bem extenso esse daí, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou cortar ele por aqui e deixo essas informações aí para quem tem interesse. Em outro vídeo aí eu falo um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto reprodução dos poecilídeos. É isso aí, pessoal. Valeu quem assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo aí.